Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Olá, amigo ouvinte, que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e que aqui possamos nós, mergulhados na busca do conhecimento através da doutrina espírita e de toda esse conhecimento que ela vem nos favorecer, porque é um favorecimento mesmo, que é uma oportunidade de, através das instruções, dessa organização realizada por Allan Kardec, nós podermos aprender a olhar para o mundo com um olhar diferente, vivendo as circunstâncias semelhantes, convivendo com pessoas e situações que promovem em nós um crescimento, um amadurecimento, às vezes em situações difíceis, bastante complicadas, mas também em situações bastante prazerosas, de grande alegria. Todas as circunstâncias favorecem o nosso crescimento como ser humano, para tomarmos ciência e consciência do que nós realmente somos, né? É bom lembrar que Kardec inicia o Livro dos Espíritos perguntando, o que é Deus. Ele não pergunta quem é, né? Então é importante a gente perguntar para nós também, nesse mesmo sentido, não diria repetir a mesma pergunta, mas é conversar conosco, questionando, usar esse programa chamado filosofia, que é a técnica usada por Kardec junto aos espíritos superiores, para através dali trazer um assunto que levou a outro assunto e nos proporcionou na atualidade essa doutrina maravilhosa. E aqui estamos nós, estudando aqui o livro Obras Póstumas, através aqui do programa Luz na Penumbra. Eu me chamo Henrique Parente e nós estamos na parte em que iniciamos no programa anterior o estudo sobre o perispírito, o princípio das manifestações. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no item 13, que nós paramos no item 12, falando da importância da manifestação e da presença das manifestações, todas vinculadas a esse perispírito, essa estrutura que existe, que é retirada do fluido cósmico universal, que nos dá como se fosse uma liga, uma capacidade de comunicação entre o que é mais material, a matéria bruta, e o que é mais espiritual, que tem a ver com a nossa natureza. Engraçado, a gente tem a natureza espiritual, mas estamos mergulhados numa natureza material, mais grosseira, mais bruta. No entanto, a gente consegue dialogar nessas duas circunstâncias, mas vamos despertando em nós uma consciência da natureza espiritual, que é o que nós somos. É bom lembrar o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, como está lá no Evangelho segundo Mateus. Então, Jesus diz assim: Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e em verdade. Ali Jesus, ele ensina para aquela mulher e para todos nós que adotamos o cristianismo como fonte, como orientação para as nossas vidas, que Deus, a natureza de Deus é uma natureza espiritual. Então não fica difícil a gente entender que a nossa natureza verdadeira, assim como a do nosso Pai, nosso Criador, é uma natureza espiritual. E o perispírito, para nós, não para Deus, mas para nós, nesse processo de atualização de consciência, de desenvolvimento das nossas muitas e muitas personalidades em cada vida, em cada vez que a gente adota uma existência
e aí assumimos uma nova personalidade. É bom lembrar que persona, né, vem do grego, significa máscara. A nossa atuação, né, como um teatro mesmo, o teatro das nossas vidas aqui no planeta, nós atuamos um papel, uma personagem, em que assumimos um nome, desenvolvemos um caráter que está misturado com a atualidade e a nossa ancestralidade. Nós desenvolvemos um papel no mundo, nas relações e com as relações, nas profissões, modificamos estados corporais. Ora estamos num corpo masculino, ora estamos num corpo feminino, e ora as circunstâncias que existem no trânsito entre essas questões que vamos nós pouco a pouco amadurecendo, e no futuro encontraremos o caminho do equilíbrio, da harmonia. Então precisamos ter um olhar compassivo para conosco, para com as pessoas, né? Também um sentimento de indulgência, como nos ensina o Evangelho. Ou seja, mesmo que a gente veja algo que a gente entenda ser errado, é importante respeitar aquilo ali. É importante ver o bem que existe por trás daquilo que a gente considera um erro. Muitas vezes nem é tão errado assim. É preciso que a gente também desenvolva a nossa percepção. Mas se entendemos que realmente aquilo é um erro, é importante a gente respeitar o direito das pessoas cometerem erros. E é bom lembrar que nós também cometemos erros. Então precisamos de indulgência uns para com os outros. Por isso que estamos aqui neste capítulo, né, da vida, através da Rádio Rio de Janeiro, através desse programa, como de tantos outros programas que essa rádio ela traz, né, para os ouvintes, né, tantos programas bacanas que trazem motivos de reflexão, que lembram coisas, que situam personagens que foram importantes na vida, que trouxeram grandes colaborações. E assim a rádio está aqui passando, né, dos seus 50 anos, já está passando, e que sejam outros tantos 50, enquanto houver necessidade, cumprindo esse papel tão importante, tão bacana, e dando oportunidade para pessoas como eu aqui estar junto com todos vocês, amigo ouvinte, pensando a respeito de assuntos tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência, mantendo vivo em nós essa chama, dividindo, que é o que estamos fazendo, né? Eu aqui falando, lendo um pouquinho, pensando um pouquinho, o amigo ouvinte aí, ou a amiga ouvinte, ouvindo, pensando e refletindo e trocando com as pessoas, desenvolvendo a sua vida, a sua existência, num sentido maior, mais profundo e mais amplo. Acho que sigamos assim, né, cumprindo esse papel, acreditando que os dias que virão serão dias melhores, porque serão mesmo, porque os dias de hoje são melhores que os dias de ontem. O passado, nosso passado, ainda está muito próximo, esse passado vinculado a muitas lutas, a muita truculência, muita violência, né, que fazem parte ainda do mundo, ainda está muito próximo. A gente vê aí, quando não em nós, né, em outras pessoas ainda tão vivo isso aí, esse comportamento. Então a gente não está tão distante assim, né, desses primeiros tempos da encarnação humana, dos nossos despertares, pouco a pouco, né? Então precisamos muito das orientações dos amigos espirituais, até conseguirmos caminhar com as nossas próprias pernas sozinhos, sem que eles possam ficar ali, né, dando a mão para a gente e nos puxando. Chegará um momento onde eles caminharão ao nosso lado, sempre, mas não precisando mais nos puxar assim para nos ajudar. Apenas uma figura de linguagem aqui para poder expressar ainda, né, o nosso estado, as nossas lutas e as nossas dificuldades. É realmente muito importante estarmos aqui. Então, a todos aqueles que fundaram esta rádio, que trabalham por ela todos esses anos, o nosso agradecimento à importância dessa rádio em nossas vidas. Mas aqui, nesse item 13, né, dando início aqui, Kardec diz o seguinte para a gente, que é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações.
não lhes é obstáculo, ou seja, os espíritos, a sua natureza etérea, porque se sabe que os mais poderosos motores são os fluidos mais rarefeitos e os imponderáveis. Isso naquela época. Kardec faz referência aos combustíveis que existiam ali à sua época. Hoje, com o aperfeiçoamento da tecnologia, encontramos combustíveis ainda mais sutis e que têm realmente um potencial incrível, né? Uma energia fabulosa que fazem movimentar coisas, né? Muito pesadas. Em todo o século XX, né? A busca, por exemplo, da antimatéria, de utilizar o átomo e coisas assim que a ciência, né, através das suas pesquisas, vem trazendo para nós. E até o potencial, por exemplo, do átomo em relação à construção de uma bomba, né, tão incrivelmente poderosa que, infelizmente, né, como é uma bomba, a intenção é a sua utilização causando o mal, caso fosse necessário, e assim foi usada, como a gente sabe, né? Então a gente compreende o potencial, né, das descobertas, mas isso não é para ser usado somente dessa maneira. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade moral e ética, aperfeiçoando, a gente vai abandonando esses esquemas da vida, né? E vai utilizando essas descobertas para outros caminhos, né, que favorecem o bem da humanidade, não a sua destruição, né? Então continua aqui: não há, pois, que admirar ao vermos espíritos, com o auxílio dessa alavanca, produzirem certos efeitos físicos, como sejam pancadas e ruídos de toda espécie, elevação de objetos pesados, transporte ou projeção deles no espaço. Então a gente está falando do perispírito, do seu potencial, né? Lembrando mais uma vez, né, o perispírito, ele nasce do fluido cósmico ou fluido universal e tem um potencial incrível de transformação e uma energia fabulosa. Então daí Kardec está aqui nesse ponto chamando a nossa atenção da não dificuldade dos espíritos produzirem através, né, dessa relação, né, do perispírito, essa energia, na produção de fenômenos, de efeitos físicos, né? Como está aqui. Para explicar esses fenômenos, não é preciso recorrer ao maravilhoso, nem aos efeitos supernaturais. Não há mesmo. No item 14, continua ele: os espíritos agindo sobre a matéria podem manifestar-se de muitos modos diferentes, por efeitos físicos, como a deslocação de objetos e rumores, por transmissão de pensamento, pela vista, ouvido, tato, escrita, desenho, música e etc. Em uma palavra, por todos os meios pelos quais podem entrar em relação com os homens. Bacana, né? Olha quanta coisa, né? Deslocação de objetos. Isso acontece. O perispírito que vai permitir esse tipo de situação. Então, os espíritos movem objetos, transportam esses objetos, eles transmitem o pensamento pela vista, ouvido, tato, escrita, tudo isso. Música. Tem um livro chamado Música Transcendental, que é do autor, o autor, né, chama-se Ernesto Bozano. E o Ernesto Bozano é um pesquisador, herdeiro ali, discípulo de Herbert Spencer, essa galera que vem ali da pesquisa do século XIX para o século XX, né, que fizeram grandes coisas, deixaram um legado incrível para todos nós que nos interessamos por esses assuntos. Então o Bozano é desses trabalhadores incansáveis, e no campo da metapsíquica ele produziu muita coisa. O Herbert Spencer não mergulhava por esse campo, mas era alguém que buscava, né,
o conhecimento através da ciência e deixou também um grande legado. E esse seu discípulo, ele enveredou por esse caminho, entendendo aí a positividade a respeito do corpo fenomenológico, né, que era produzido em todas as épocas da humanidade, em realidade, como assim Kardec demonstrou para a gente. E o Bozano escreveu muitas coisas, e dentre essas muitas coisas, esse livro chamado Música Transcendental, que pode ser encontrado aí pela internet, tá? E inclusive o que eu tenho está no Kindle e também está em PDF, aqui numa leitura específica, para que a gente, através dessa obra, tenha conhecimento, uma tradução muito bem feita a respeito desse tema que envolve da questão da mediunidade, né, e desse potencial produzido por esse corpo de energia vinculado ao perispírito. Então, um livro que vale muito a pena, muito interessante. Não é um livro espírita, como a gente está acostumado, né, a dizer, mediúnico neste sentido, mas fruto de um trabalho de pesquisa, um desses grandes homens, né, que deixaram um trabalho muito positivo para que a gente possa investigar. Então, temos, né, aí muitos caminhos, né, para seguirmos e pensarmos a respeito do que o perispírito pode nos oferecer enquanto oportunidade de estudos. E também o Herculano Pires, após esse parágrafo do item 14 que eu li, o Herculano faz uma nota de rodapé, dizendo o seguinte, que a parapsicologia demonstra hoje a mesma coisa ao afirmar, como o faz Heine: a mente, que não é física, age sobre a matéria por vias não físicas. O Espiritismo, entretanto, graças à descoberta do perispírito, mostra que essas vias são psicofísicas. Aí a gente, né, cai na mesma situação de entender o perispírito como um canal que possibilita o contato, a transmissão, né, a comunicação entre o que é espiritual e o que é material. Os dois elementos do universo, elemento material, elemento espiritual. Então, o espírito, que em tese não teria nada a ver com a matéria, passa a ter condições de estabelecer um diálogo com essa matéria e se relaciona mesmo de maneira mais íntima com a matéria. Daí a gente, por estarmos num estado ainda muito pouco evoluído, a gente se identifica com a matéria e passa a viver, a sentir, a olhar para a vida pela influência da matéria. Mas somos espíritos. E sendo espíritos, pouco a pouco, a noção de espiritualidade vai surgindo em nós. A noção da imaterialidade também vai surgindo em nós. Então, eu me lembro de um item no livro dos médiuns, em que os espíritos dizem a Kardec o seguinte: hoje vocês estudam aí o perispírito, mas nós estamos estudando o espírito, ou seja, algo mais profundo. Então vamos chegar a um ponto da nossa evolução onde a gente vai viver exclusivamente a vida espiritual. Mas esse momento, amigo ouvinte, ainda está longe, está distante. Mas não vamos desfalecer por causa disso. É importante a gente valorizar o momento em que nos encontramos, né? Mas aqui no item 15 continua Kardec: as manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras, ou seja, as espontâneas, dão-se inopinadamente, de súbito, e produzem-se muitas vezes em pessoas alheias às ideias espíritas. Isso é uma grande verdade. Às vezes a pessoa não está nem aí, não liga para essas questões, no entanto, ali acontece através delas ou alguém que está próximo. Em certos casos, e sob o império de determinadas circunstâncias, as manifestações podem ser provocadas pela vontade, sob a influência de pessoas para aquele fim dotadas de faculdades especiais. Então é preciso, logicamente, ter algum desenvolvimento
naquela existência para que esses fenômenos aconteçam de maneira mais objetiva e de maneira muito singular. Então, é preciso ter isso aí. As manifestações espontâneas dão-se em todas as épocas e em todos os países. O meio de provocá-las foi conhecido na antiguidade, mas era privilégio de algumas castas, que não o revelavam senão a raros e iniciados, debaixo de condições rigorosas, ocultando-o ao vulgo, ou seja, ao povo, a fim de dominá-lo pelo prestígio de um poder oculto. Ele, porém, perpetuou-se através das idades até aos nossos dias, em alguns indivíduos, embora desvirtuado pela superstição ou de mistura com práticas ridículas de magia, que contribuem para desacreditá-lo. Eram germens lançados cá e acolá. Então a gente está falando aqui das manifestações espontâneas. Kardec disse que elas aconteceram em todas as épocas e em todos os países, e o meio de provocá-las foi conhecido na antiguidade. Isso é interessante, a gente vê, né, a confirmação disso pela história. A Bíblia está cheia dessas manifestações, e a Bíblia é um livro histórico, um livro muito importante de pesquisa, que conta a história de parte da humanidade na sua antiguidade. Então, aqueles povos ali que conviveram com os hebreus, os fenícios e outros povos, são relatados nesse livro chamado Bíblia, que é como se fosse um compêndio, na verdade, uma reunião de várias obras, de vários livros, que a gente tem aí, né, as diferenças entre a Bíblia usada pelos irmãos evangélicos e os irmãos católicos, por exemplo. A Bíblia evangélica contém 62 livros, é composto, né, por 62 livros, e a Bíblia católica é composta por 72 livros, porque alguns não são considerados, né, pelos evangélicos como livros verdadeiros, eles consideram apócrifos, ou seja, livros não muito verdadeiros, mas que são aceitos pelo grupo católico. Mas, de qualquer maneira, é um compêndio ali, uma reunião de vários livros contando a história da antiguidade. E ali a gente vê inúmeras vezes a presença dos fenômenos de ordem espiritual, o que a gente chama de fenômeno mediúnico, né? Manifestação assim gritante de efeitos físicos e efeitos também de ordem moral e assim por diante. E também em outras obras. Então há a presença disso tudo desde a antiguidade. A diferença é que com o tempo, né, que o Espiritismo chegou, vem trazer, facilitar e tornar esse assunto mais público, de forma livre, não mais preso a uma casta, como diz aqui o texto. Então, as pessoas, elas, claro, precisam de orientação, mas elas são livres. As pessoas não vão achar que elas estão endemoniadas necessariamente por estarem vinculadas a uma prática mediúnica e aprendendo com a relação com o plano espiritual. Não mais assim. Claro que algumas escolas ainda pensam assim, mas não há mais esse poder em fechar em castas, em escolas específicas e passar esse conhecimento somente a iniciados, como a gente vê na própria história aí da humanidade. Não, isso foi democratizado. A gente aprende com o Espiritismo e com Allan Kardec que todos são algo médiuns, ou seja, todo mundo possui um rudimento da mediunidade. Alguns são mais ostensivos, mas todos percebem de alguma maneira, porque todos somos espíritos. Mas vamos deixar a continuidade desses assuntos para o próximo programa, e assim eu agradeço a presença do querido amigo ouvinte
E que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos estar juntos novamente para continuarmos aqui esse estudo tão empolgante a respeito do perispírito. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 26 e vamos estudar principalmente hoje os itens de 7 a 10. São os últimos itens, que tem por título Mediunidade Gratuita. Faz parte aqui do contexto que nós damos no último programa, né? Dos dons que nós recebemos e tem que ser transmitido a outrem gratuitamente. A mediunidade se enquadra nisso. Então Kardec nos diz o seguinte, aliás, Allan Kardec, não é mensagem, é de Allan Kardec mesmo. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto das suas concepções, nem das suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Ou seja, tudo aquilo que o médium intermedia, digamos assim, eles não são frutos da sua própria verve, não são. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer, não tive fé, porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desvela de seu objetivo providencial. Ou seja, a ideia de Deus é, através dos médiuns, levar não só o consolo, a cura, o aconselhamento, o esclarecimento, mas também o incentivo e encorajamento à fé. Então, é isso que a ideia é, espargir isso para todas as pessoas, porque ela está em toda parte. Agora, aqueles pelos quais Deus faz esse trabalho, não podem cobrar por isso. Porque aquele que não pode pagar vai ficar como? Eu não tenho fé porque não pude pagar pelo aconselhamento. Eu não fui curado porque não pude pagar. Eu não consigo consolo para chorar pelo meu ente querido porque não pude pagar. Mas a pessoa recebeu de graça isso, com essa missão, com essa incumbência de levar esse alívio, levar esse consolo, a cura, e está cobrando? Como assim? Então alguma coisa está errada. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoquem a tanto possessão. Isso aí, se um espírito superior, ele não pode estar à disposição de qualquer um
para fazer um trabalho a custo de dinheiro. Qualquer coisa irregular da nossa parte, médiums, os espíritos se afastam. Nós precisamos ser um canal de intermediação limpo. O mais limpo possível. Claro que nós não somos perfeitos. Eles entendem isso. Mas tem que saber a nossa intenção. Mesmo na nossa imperfeição, a nossa intenção do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso coração, é o que marca. Então eles sabem que o Antônio é imperfeito. Mas precisa usar o Antônio para fazer um trabalho de aconselhamento, de cura, eventualmente, através da mediunidade, eles vão usar, porque se eu tiver com a intenção de fazer a coisa boa, a coisa certa, independente das minhas encrencas, dos meus modos errados, das coisas que eu faço, eu não sou perfeito. Eles não vão esperar que eu fique santo para poder me usar, para fazer o bem. Se eu estou disposto a fazer o bem, eles vão usar. Agora, se eu pego essa capacidade que eu tenho e vou começar a botar dinheiro nisso, o Antônio, além de não ser um cara apropriado com seus problemas, ele não está usando aquilo de graça. Ele está transformando em comércio aquilo que Deus otorgou para ele. Então nós vamos nos afastar. Mas aí o Antônio continua recebendo informações de outros tipos de espíritos. Não mais daqueles espíritos bons. Aqueles que estavam a fim de praticar o bem. São outros que ele continua sendo um para-raio atraindo, uma antena atraindo espíritos. Só que de outra categoria. E cada vez vai ficando mais, categoria mais complicada. É o que a gente vê no dia a dia. Quem conhece as condições em que os espíritos se comunicam, o simples bom senso repele semelhante ideia. Essa ideia dos espíritos bons se aproximarem e, a troco de dinheiro, prestar caridade. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Ou seja, eu chego lá, eu queria tanto uma comunicação com meu pai. Aí o médium fala, não é tanto. Como é que eu vou evocar uma comunicação do meu pai, da minha mãe, do meu avô, falecidos, e toma tanto para ver isso? Como é que eu vou achar que o espírito vai vir a troco de dinheiro, gente? Sem dúvida é possível obter-se manifestações desse modo. Quem poderia garantir a sua sinceridade? Comunicação pode vir, com certeza vem comunicação, mas quem garante que é aquele com quem nós queremos falar? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem prontos a responder o que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Ou seja, a comunicação vai vir. Mas será que é aquele canal que eu quero ouvir? Aquele canal, aquela estação que eu quero ouvir? O rádio está pegando. Mas será que é aquela que eu queria ouvir? É aquela pessoa que está vindo? Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com sinceridade e em seguida inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ou seja, se eu quero uma comunicação séria, primeiro eu tenho que me inteirar que tipo de espíritos com os quais o médium é simpático. Ou seja, que tipo de espíritos o acompanham. Porque eu tenho que saber. E se ele está cobrando, é o primeiro item que mostra que esses espíritos que o acompanham não são tão sérios assim. Como diz aqui, ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, a primeira coisa que um espírito bom, um espírito sábio, um espírito que tem interesse em nos ajudar através da caridade, que ele vai se importar, a primeira coisa com a qual ele vai se importar, a primeira condição para conquistar a benevolência desses espíritos é a humildade, é o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, por parte do médium e por parte daquele que está se consultando. Os dois têm que estar enquadrados isso aqui. Humildade, devotamento, abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, ou seja, caridade. Vamos assim, é o lubrificante de todo esse processo. É a caridade, que engloba todas essas qualidades aqui.
Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para os exploradores de uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhes faltar no momento em que mais precise dela. Ou seja, a mediunidade é uma coisa muito fugidia. Qualquer coisa pode não dar resultado. O espírito que está falando não ser aquele que a gente pensa que é. O médium pode começar a fingir. Então, e na hora que precisar mesmo, se você não pode contar, porque você não está dando margem a exercer essa função com segurança. Porque está envolvendo outras coisas na prática da mediunidade. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido, que é o que eu tinha falado antes. Ora, um médico, um advogado, um engenheiro, não estou falando são pessoas que fazem trabalho de assessoramento. Um psicólogo. Não estou falando do comerciante que pega mercadoria aqui e vende ali. Estou falando mas ele veio aqui dar uma consulta médica. Por que ele não veio cobrar? O arquiteto veio aqui fazer um projeto para a minha casa. Por que ele vai? O advogado me dá um conselho para eu discutir na justiça lá um caso. Vem cobrar. Claro, porque ele investiu para se formar. É a sua profissão, ele depende daquilo. A mediunidade não investiu coisa nenhuma. Não é uma profissão. É algo para facilitar a prática da caridade por você. Porque se eu não tenho a mediunidade, eu vou praticar a caridade da mesma forma. Mas com a mediunidade eu vou ter outro tipo de caridade que eu posso praticar. De cura, de ajuda, de aconselhamento, essas coisas todas. Então eu não gastei nada para ter essa faculdade. Então eu não posso cobrar. Agora o engenheiro, o médico, o advogado, o psicólogo, o músico, eles estudaram, investiram. Tem que estar estudando sempre, participando de cursos, congressos, se atualizando. Então a profissão é diferente. A mediunidade não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, não há mediunidade. E tem mais, o médium ele só trabalha com os espíritos. O engenheiro, o arquiteto, o profissional liberal, ele trabalha consigo mesmo. Com que ele sabe. Agora, o médium trabalha com a sabedoria dos espíritos. Se não tiver espírito, não há mediunidade, então há mistificação. A aptidão pode subsistir, mas seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Ou seja, não há nenhum médium num planeta que possa garantir que dia tal, a tantas horas, eu vou conseguir esse benefício para fulano. Não pode garantir, porque não depende dele. Não depende dele. Então é algo que ele está intermediando que não depende dele. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Então, quando as pessoas falam, mas Moisés proibiu a evocação de espíritos. Primeiro está admitindo que é possível evocar espíritos, e existem espíritos. Senão Moisés não ia proibir uma coisa que não existe.
Vou proibir aqui uma rua estacionamento de disco voador. É proibido estacionar de disco voador. Aqui não tem disco voador, não existe disco voador. Como é que eu vou botar proibição nisso? Então, se Moisés proibiu, porque existia. Ele não proibiu porque é uma coisa errada. Ele proibiu é o abuso. Já naquela época existia. Como existe ainda hoje. Então, diz aqui Kardec, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, então Moisés proibiu tudo porque ele não tinha como distinguir quem era o verdadeiro médium, o médium consciente, o médium caridoso, do outro que estava vendendo benefícios. Ele não tinha como saber isso. Ninguém tinha condições. Mas o moderno espiritismo, compreendendo isso, está vendo o lado sério da questão. Desculpa. Pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de emissão. Então o espiritismo diz que a mediunidade não é simplesmente uma intermediação dos espíritos com as pessoas. Não. É uma missão. É algo sagrado. É algo que emana de Deus. Então é uma coisa muito séria. Não é para ser apressada. Não é isso. Então o espiritismo veio mostrar realmente, a mediunidade é assim, pode ser usado assim. Se usar de outra forma, não é espiritismo. Pode usar, qualquer pessoa pode se dizer médium, ser médium, fazer o que bem entender com a mediunidade. Qualquer um. Agora, para ser espírita, mediunidade espírita, tem que ser como descreve Kardec aqui. Como está aqui tem que ser com humildade, devotamento, abnegação e mais absoluto desinteresse moral e material. Sendo assim, é mediunidade praticada pelo espiritismo. Fora disso, é mediunidade só, não é missão. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos eram pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem dele um trampolim por onde possam subir. Então o médico pode dizer, mas eu não tenho tempo para atender as pessoas que necessitam. Eu preciso trabalhar. Então o que diz aqui? Você procure outro meio de sustentar. Faça a mediunidade quando você tiver tempo. Quando se der para fazer. Se não der para fazer, não faz. Os espíritos, vendo a sua vontade, seu interesse, vão arrumar um tempo. Vão arrumar um jeito de seu trabalho ser um trabalho menos duro, menos penoso, para você conseguir se dedicar mais ainda à mediunidade curadora, à mediunidade missionária, à mediunidade caritativa. Porque está vendo o seu interesse, sua boa vontade, e você está com dificuldade por causa do seu trabalho. O Chico Xavier não trabalhou o tempo todo? Trabalhava. E tinha a mediunidade. E deu mais, assim, se dedicou mais tempo depois que se aposentou. Então é natural isso. Muitos médios trabalham o dia todo e na sua hora vaga vão praticar mediunidade. Fim de semana. Eu tinha uma tia e que ela era uma médium muito influente, conhecida até aqui na cidade. Ela trabalhava numa repartição pública. Ela às vezes atendia colegas de trabalho no horário de almoço, porque ela tinha contato com espíritos que passava receita, dava passe e tal. Então o colega estava num sufoco danado, ela falou, não, na hora do almoço a gente conversa. E na hora do almoço, lá pro refeitório, a repartição, atendia ali rapidinho que fosse, ou então depois do expediente, passa lá em casa. E veio até se aposentar. Depois que se aposentou, passou a se dedicar 24 horas por dia à mediunidade. É assim que faz. Ele tá vendo, os espíritos estão vendo que ela está se dedicando e que uma hora não pode por causa do trabalho, que a pessoa precisa viver.
Então, eles entendem isso e vão ajudar, com certeza. Que é interesse deles que haja médiuns sérios para que o trabalho possa ser desenvolvido. Não faria sentido, não é mesmo? Mas hoje nós penso que já esgotamos este assunto, então vamos ficando por aqui, que todos nós temos uma noite abençoada, de paz, de descanso e principalmente com muita paz. Fiquemos por aqui, até o próximo programa, se Deus assim o permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.